Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como vão vocês? Espero que estejam bem, né? Estou aqui na sacada da minha casa aqui e eu vim trazer a palavra para vocês. Estou com a Bíblia aqui na minha mão, ó. É meio complicado aqui porque eu estou aqui na sacada, mas eu acho que vai dar para me falar com vocês quanto o segundo capítulo, né, da primeira Timóteo, onde Paulo ele vem com a sua epístola, né, para Timóteo. E eu vou falar aqui o segundo capítulo. Esse segundo capítulo nós vamos falar aqui, o que está escrito aqui é sobre a oração por todos os homens. Oração a todos. Gente, não reparem o meu estado. Não reparem o meu estado, tá bom, gente? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu cabelo para ficar mais... melhor um pouquinho, né? Melhorar um pouco. Ficar mais melhor é uma palavra meio estranha, né? Essa é uma expressão incorreta. O correto é falar para que eu fique melhor ainda. Tá certo? Então vamos lá? Aqui diz assim, ó. Eu vou ler para vocês e depois eu venho com a explicação, tá bom? Mas eu gostaria que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você então compartilha, né? Pode compartilhar enquanto eu estou aqui falando, ou então você pode compartilhar depois, tá bom? Faça isso. Vai ser muito bom para a pessoa que entrar aqui ouvir um pouco da palavra de Deus. E aí eu venho aqui com a explicação para vocês, tá bom? Venho com a explicação e eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá? Tá ok? Então, no capítulo de número 2, versículo de número 1 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda paciência e honestidade. Versículo de número 3 fala assim, ó: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Desculpa o barulho aí, tá, gente? Mas tá dando para você ouvir bem? Tá? Espero que esteja. E aí diz no versículo 7 assim, ó: Para que fui constituído pregador e apóstolo? Digo a verdade em Cristo, não minto. E doutor de gentios na fé na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Aí ele continua falando, o apóstolo Paulo, isso é ele falando com o amigo Timóteo, né? O amigo, o filho da fé dele. E diz assim, ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E aí diz mais assim, ó: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que mulheres ensinem, nem usem de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, porém, dando à luz filhos e permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação.
Então vamos entender isso aqui, não é mesmo? Vamos entender o que ele estava querendo falar aqui? Entenda vocês que Paulo aqui ele está sendo bem franco com um amigo, pedindo para que ele falasse com todos lá, né, que todos precisariam estar sossegados, ter uma vida quieta, sossegada, mas tendo piedade dos outros, né, buscando em oração e buscando ser honesto um para com os outros. Você entende? Então ele estava sendo assim uma pessoa ele estava dando orientações ao amigo, orientando o amigo como que ele deveria fazer, para manter todos sossegados e em oração. E aí depois disso ele vinha falando também que ele falava de Deus, né? Que Deus era um mediador, que existe um único Deus. Nós sabemos que só existe um único Deus, o verdadeiro Deus que nós conhecemos, não é mesmo? Então, essa palavra de mediador significa que aquele que fica entre as partes discordantes para reuni-las em um acordo. Você entende? Isto o que ele estava querendo dizer é que essa pessoa tem a função de intermediador, né? Intermediar com divergências e zelar pela paz. Ou seja, as pessoas procurassem ter fé, ser pessoas sossegadas, né, ser pessoas quietas e viver em paz. Mesmo que viesse outros querendo confusão, querendo, né, sendo adverso à palavra de Cristo, que eles se mantessem quietos e em paz. Não entrassem em discussão, porque eles sabiam, eles têm certeza que existe um único Deus, não é mesmo? Então, ele fala sobre isso, ele fala que no plano espiritual, o homem havia falhado, né? O homem havia falhado, mas em todas as alianças firmadas com o Altíssimo, por isso a humanidade caminhou ofendendo a sua santidade e a sua justiça com uma conduta pecaminosa. Então, está escrito isso aqui, está dizendo que as pessoas pecaram, né? Pecaram porque transgrediram, né? Muitos deixaram, né, de ouvir a palavra para seguir outras coisas, né? Haviam muitas pessoas lá no primeiro capítulo, ele vem falando sobre isso, né? Ele fala sobre a conservação da fé e a boa consciência, que as pessoas precisavam ter boa fé, permanecer firme na fé e consciente, né? Consciente, que ele falava para Timóteo, que era para Timóteo passar para as pessoas, né? Falar para as pessoas quanto à fé, né? Por isso ele fala aqui do mediador, ele fala que existe um único Deus, né? E que ele se chegasse uma pessoa com assuntos adversos em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus, que eles procurassem ficar mais calmos, né? Procurassem a tranquilidade, nada de querer discutir, né? Mas se mantessem sossegados, porque assim era uma maneira de se distanciar, né? Se distanciar daqueles pessoas que não entendiam, né? Aquelas pessoas que não entendiam quanto à palavra de Deus. E ele fala também sobre os trajes honestos com pudor e modéstia. Ele fala das mulheres, né? Ele fala essas 3 admoestações feitas por Paulo às mulheres visam corrigir excessos e mais inclinações dentro da igreja, né? Para não ir assim toda emperequetada. É um modo de dizer, né? Perequetada, que eu quero dizer assim, muito maquiada, né? Com muitas, com roupas que não condiz com de estar ali na igreja, né? Em casa a gente pode ficar à vontade, botar uma bermudinha, né?
botar uma bermuda, botar uma blusinha mais fresquinha. Mas quando for para a igreja, a pessoa deve ir com uma roupinha mais adequada, não é mesmo? A roupa mais adequada. Você entende o que eu falo? Deixa eu me acertar aqui, que eu tô com a minha irmã Cássia aqui na sacada também, sabe, gente? E ela tá ali se ajeitando na cadeirinha ali, ó. Ó. Deu pra ver? Deu pra ver ela ali? E aí eu tô aqui falando e ela tá ouvindo também. Então, gente, nós precisamos ser pessoas conscientes, né? Consciente, fazer o que é correto. Então ele fala sobre esses trajes que essas mulheres, muitas mulheres da sociedade, né? Elas se sentem assim muito superior, né? Se sentem superior, né? E na verdade não pode não pode ser dessa forma, né? No meu ponto de vista, né? Aqui, quando ele fala dessas mulheres, a referência do pudor que é mencionada, porque é uma virtude, né? É uma virtude que uma pessoa deve se mostrar, né? Dentro da sua identidade. Não querer se mostrar de forma, como é que eu vou dizer? Incorreta, né? Tem pessoas que não têm pudor nenhum, vai de qualquer jeito para a igreja, né? Não se cuida nem nada. Nós precisamos ser pessoas que gostam de se cuidar, que gostam de se vestir bem, não é mesmo? Eu sou muito vaidosa, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar sempre cheirosinha, né? E fazer tudo de acordo. Aqui em casa eu também fico procuro me manter também à vontade, né? A gente tem que procurar se manter à vontade que está em casa, né? Mas quando for para a igreja, ir com uma roupa mais apropriada. Então ele refere isso, né? A referência dele ao pudor é mencionada porque ele acha que isso é uma virtude, achava, e é correto, né? Achava que é uma virtude das mulheres, né? Essa referência ao pudor é mencionada, pois é uma virtude que impede a pessoa de se vestir ou de se conduzir de forma imprópria, né? Tem pessoas que vai vestidas de forma imprópria para a igreja, não pode, não é mesmo? Tem que haver um certo respeito, né? Tem que haver um certo respeito, não é mesmo? E aí fala também sobre optar, pessoas que se optam, não, optar, deixa eu botar uma palavra mais, pessoas que querem ensinar, né? Pessoas que têm aptidão para o ensino, né? Está apto ao ensino. Fica mais correto eu falar assim, não é mesmo? Esse termo, ele não se refere à pessoa que tem grande conhecimento, não. Tem pessoas que, para ensinar, tem que ter grande conhecimento, tem que ser intelectual, ou ter um curso de teologia, né? Embora seja importante, né? Uma pessoa graduada é importante, mas tem pessoas que não necessariamente precisa ser uma pessoa graduada para poder dar ensinamento. O ensinamento é virtude que todos têm, né? Nós temos missões, né? Como eu já disse uma vez, nós somos todos missionários, né? Então é primordial, né, que a gente saiba entender, né, as coisas da vida e também interpretar a palavra de Deus, o que está querendo dizer, né? A pessoa tem que saber, né, como falar de Jesus, né? Ter aquele carisma, né? Tem pessoas que tem que ter tem pessoas que têm carisma, né, para o ensinamento. Aí ele fala que, aqui está escrito assim, ó, antes a pessoa qualificada para instruir é aquela que vive a palavra de Deus e prioriza a retidão, o temor, a justiça, os valores e os princípios da fé. Por ter de fato compreendido as instruções sagradas, seu ensino não é baseado em teorias, mas na fé
Por isso, transmite espírito e vida aos seus ouvintes. Você entendeu isso? Não necessariamente ser pessoa formada, mas pessoas experientes na palavra, né? Pessoas que já passou por algumas coisas que tem como testemunhar, né? Testemunhar e através do testemunho dar o ensinamento, você entende? Dar um ensinamento. Então isso é de grande importância, né? A pessoa saber entender como quanto a palavra, quanto o evangelho. E Paulo, então, ele estava dando ensinamento, falava para que todos permanecessem em oração, tivessem uma vida sossegada, quietas, né? Procurassem ser quietos, nada de entrar em confusão, evitar discussões, né? Mas buscar em oração, buscar em ser pessoas honestas, pessoas carismáticas, né? Pessoas boas que pudessem levar o evangelho, o ensinamento para outras pessoas. Então ele vai falando que ele diz assim, ó, para o que fui constituído pregador. Ele fala dele, ele foi constituído um pregador, ou seja, ele foi constituído, Deus deu a ele todo um ensinamento, né? O Espírito Santo que habitou nele, fez com que ele se tornasse um pregador, uma pessoa que falava de Deus. Você está entendendo? Uma pessoa que ia levar o evangelho a todos e não importava para quem, esse doutor, né? Aqueles que são doutor ou aqueles que não são, mas todos precisavam saber da palavra de Deus, precisavam conhecer o Espírito Santo. Então, ele falava, e doutores dos gentios na fé e na verdade. Ou seja, ele foi constituído pregador para dar ensinamento a todos, não importa se analfabetos ou doutorados, aqueles que são formados, né, a um curso superior. Você entende o que eu falo? Então, e foi falando quanto às mulheres, né? Porque ele fala que a mulher também tem que ser obediente ao seu marido, nada de querer ser uma pessoa que quer dar ordem no marido, né? Dizer ao marido como que ele deve fazer ou não, porque aí ele dá como exemplo que primeiro foi formado Adão, para depois vir a Eva. Você entende? Então, assim, uma narrativa, né, que ele fala aqui, de forma para que as mulheres prestem atenção, né, não queiram ser mulheres mandonas, que existem mulheres mandonas, aí muitas mulheres mandonas que querem mandar no marido e faz e acontece, né? Tem mulheres que até batem em marido. Já vi casos terríveis aqui perto mesmo de mulheres que batem no marido, porque... E o marido... terrível, não é, gente? Então, ele fala sobre esse respeito que tem que haver. A mulher tem que respeitar o seu marido, né? E também, apesar que hoje em dia é totalmente diferente do passado, né? Mas, não muito, mas né? Que as mulheres hoje em dia elas estão mais, como é que eu vou dizer? Elas estão mais donas de si, né? São poucas mulheres dependentes do marido, né? São muito poucas mulheres dependentes. Elas já têm uma vida, quero dizer, uma vida já de independência própria. E muitas das vezes é a mulher que sustenta a casa, não é o marido. Então ela se acha acha que ela tem autoridade para fazer e acontecer dentro de casa por causa dessa autoridade que ela tem como esposa, né? Porque é ela que traz sustento para dentro de casa. Eu mesma aqui perto da onde eu moro, eu vejo que os maridos ficam em casa e a mulher sai para trabalhar. Terrível, né? Mas as coisas mudaram, não é mesmo? As coisas mudaram. Nem tudo é como era, né? Mas é necessário haver um respeito, uma consideração,
muito amor para um casamento seguir em frente, tem que haver uma sintonia, né? Um amor verdadeiro para que tudo possa correr bem. Você entende? Então é necessário muita atenção quanto a isso, tá, gente? Muita atenção. Porque sem o amor de Deus nós não chegamos a lugar nenhum, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando mais detalhes sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Os deveres, né? Porque Paulo, ele vai transmitindo muitas coisas para o Timóteo, o amigo Timóteo, para que o Timóteo dê orientação para o povo lá na igreja dele, você entende? Então ele fala como Paulo deveria fazer para que Paulo colocasse as pessoas, botasse na mente das pessoas que era preciso que aumentar a fé, orar bastante, né? Buscar em oração, que tivessem sossego na vida e piedade, né? Um dos outros, e serem honestos, viver em honestidade, né? Era necessário isso. E ele falava como Timóteo deveria falar, como que as mulheres deveriam se ir vestidas para a igreja. Tudo isso é importante, né? Não se vai para a igreja de qualquer maneira, né? A mulher tem que saber se impor, se vestir, né? Em casa a gente fica à vontade, né? A gente fica mesmo à vontade, né? Em casa você não vai andar o tempo todo, né? Com roupa que você vai para a igreja, não é mesmo? Mas você pode ficar à vontade, uma bermuda direitinho, uma blusinha direitinha, né? Nada de andar sem pudor, mas é importante que se tenha pudor, né? Por isso a referência ao pudor é mencionada. Ele menciona isso para que o amigo dele, Timóteo, levasse isso para a igreja, para que todas as mulheres que lá estavam tomassem ciência disso e tivessem consciência, não é mesmo? E depois ele ainda vai dando muitas informações que eu venho trazer para vocês sobre isso, muitas coisas diversas ele vai falando para Timóteo, para que Timóteo botasse em evidência, que eu quero dizer, botasse em prática, né? Para que todos pudessem praticar o que é correto dentro do Evangelho, tá certo? Então amanhã eu venho falando mais com vocês sobre isso, sobre essa função, né, que o apóstolo Paulo tinha de levar o Evangelho, e do ensino da pregação ao amigo, né, para poder disciplinar. Ele explicava ao amigo Timóteo, para que o amigo Timóteo, então, começasse a disciplinar as pessoas que foram confiadas a ele ali para ouvir, né, a pregação do amigo Timóteo também, tá certo? Amanhã eu volto com vocês, a gente vai falando sobre essas coisas todas, sobre a fé, né? Sobre o que é uma disciplina, o que é se manter em Cristo Jesus, tá certo? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vocês não reparem aí o barulho que eu resolvi fazer daqui da sacada da minha casa. Estou sentadinha aqui, né? Até para cá, se minha irmã pegar um ventinho aqui, não ficar só na cama, não é mesmo? Cada um tem que fazer a sua parte, não é mesmo? E eu tenho feito a minha aqui. E espero que você também faça a sua aí. Que Deus te abençoe grandemente, que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas. Vamos nos preparar para orar? Vai dar 6 horas da tarde, é hora de oração, buscar no Senhor, tá bom? É hora da virada. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar e leva a palavra amiga para alguém. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te guie. Tchau, até amanhã.